enfrentar em 2023, mas com um olhar de vencedor. Amém? Com um olhar de vencedor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9, é um texto extremamente conhecido, né? Diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vou ler mais uma vez. Não fui eu que te ordenei, seja forte, seja corajoso, não se apavore, não se desanime, pois eu, o Senhor, o teu Deus, estou com você por onde você andar. Que promessa, né? Que promessa maravilhosa. Irmãos e irmãs, e cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós não podemos avançar para o futuro sem relembrar o que Deus fez no passado. 2022 já é passado, né? Já é passado. Mas nós precisamos trazer à memória todas as coisas boas que Deus fez. Sempre que eu subo aqui eu tenho feito isso. Aí, um minutinho para você agradecer a Deus por algo hoje. Um minuto é pouco, não é? Um minuto é pouco. São tantas coisas que o Senhor fez por nós durante 2022, mas muitas vezes nós nos apegamos ao que não aconteceu. E Deus fazendo diariamente coisas grandiosas, o extraordinário dentro do ordinário, e o ordinário sendo extraordinário, né? Essa máquina humana funcionar diariamente é extraordinário. Acordar, abrir os olhos e as nossas córneas funcionarem é extraordinário. Eu fico pensando nas sinapses que acontecem no cérebro, né? Os neurotransmissores. Eu vi um vídeo, e eu estou ficando velha, tudo eu choro agora, né? E eu vi uns vídeos, um neurocientista mostrando um vídeo de como acontecem os pensamentos, né? E as sinapses os neurotransmissores se movimentando e um agindo assim, um se encontrando com o outro, né? Quando acontece uma emoção, qualquer que for, né? Mas principalmente quando é alegria, é algo tão lindo, irmãos, tão lindo, e ele faz de uma forma colorida, e aquilo se movimentando. Eu digo, Deus é extraordinário. Então, acordar, abrir os olhos, e a nossa córnea funcionar já é algo extraordinário. Vimos nesse ano 2022, alguns amigos nos deixarem, mas Deus enviou outros. Houve alguns momentos tristes, mas também muitos momentos de alegria. Cada um de nós certamente passou por mudanças nesse ano, né? Alguns por mudanças radicais. Se casou, né, Sinara? Foi para nova casa, né, Sinara? Sexta-feira, irmã, Sinara casou. Amém? Amém. Já está na nova casa, né? A mudança radical. Radical. A gente estranha a cama, o teto, né? Tudo novo. São mudanças que aconteceram. Algumas foram ruins, mas mesmo as ruins, elas nos ensinaram algo. Sim? Ensinaram. Alguns para nos deixar mais fortes. Alguns para nos fazer mais fortes. E é bom nós olharmos para 2022, considerando gentilmente tudo que Deus fez por nós. Porque nós podemos aprender com os nossos erros e podemos nos alegrar com as nossas vitórias. E como o pastor disse ontem, e sempre ser
grato. Ser grato, irmão, faz a diferença, experiência própria. Esse ano eu não reclamei de nada e o ano foi maravilhoso. Perfeito? Não. Sem problemas? Não. Mas a visão que eu tive esse ano da vida fez tudo ficar mais leve. Pela gratidão. Então, se algo ruim acontece, você agradeça a Deus por esse algo ruim também, porque Ele trará benefícios. Quais serão? Deus vai dizer. Então, seja grato. Nós não podemos, não devemos ficar remoendo o passado. Principalmente remoendo coisas ruins, né? Ai, se eu tivesse feito aquela coisa, se eu tivesse feito daquela forma, se... Isso faz mal, adoece a alma. Mas a gente olhar para o passado, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, trazer sempre à memória as coisas boas que o Senhor fez por você, fez por cada um de nós. Então, esse próximo ano é como uma terra prometida, né? Como o povo de Israel vislumbrava e ficava olhando e sonhando com uma terra prometida, uma terra que era abençoada. Nós devemos ver esse novo ano como algo especial que o Senhor vai trazer para nós, vai trazer para você. Eu estou muito animada mesmo. Eu creio que vai ser um ano desafiador, sim, mas eu creio que vai ser um ano extraordinário de experiências com Deus. Apesar de nós, né, Deus vai fazer em nós. Apesar de nós, Deus vai fazer na PIB. Apesar de nós, Deus vai fazer na sua obra. E apesar de nós, Ele vai fazer no seu reino. Porque Deus nos usa. E Ele quer usar cada um de nós. E como eu vou falar assim, eu luto as minhas guerras. Cada um aqui tem uma guerra interna. Cada um. Eu não sei qual é a sua guerra. Alguns eu até sei. Mas alguns eu não sei, nem imagino. E alguns eu sei algumas guerras, né? Porque a gente percebe no lidar com a ovelha. Que há guerras internas, né? Mas algumas eu nem imagino que você tenha. Mas a gente quer, nessa noite, perceber que a gente pode vencer essas guerras? Sim. Primeira coisa, nossa força vem do Senhor. Como nós lemos o nosso texto, diz, não fui eu que lhe ordenei. Deus diz assim, olha, Dene, sou eu, Dene, eu que estou ordenando, meu filho. Amélia, sou eu, Amélia, que estou ordenando, não é qualquer um. E Ele diz, seja forte e seja corajoso. Eu estou ordenando. Irmãos, Deus não está pedindo. Vocês percebem o verbo? Eu estou ordenando que você seja forte. Se Deus está ordenando, é porque Ele sabe que é necessário. E Ele diz forte, não apenas forte, mas corajoso. Não se apavore. O que vier, seja forte. O que vier, não se desanime, seja forte, seja corajoso. Não desanime. É interessante, porque Deus sabe que, mediante algumas situações adversas, a gente tende a querer desanimar. Mas Ele diz, não desanimes. E a parte maravilhosa, irmãos, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Diga aí para você, o Senhor é o meu Deus. Não é qualquer um não, irmãos. É o Deus Todo-Poderoso. E Ele diz aqui uma promessa, e eu confio plenamente. Eu estou com você por onde você estiver. Onde você andar, eu vou estar com você. Isso muda tudo. Porque eu sei que o Senhor está comigo por onde eu andar. E Ele vai estar com cada um de nós em 2022. 24 horas. E uma coisa... 2023, obrigada, pastor. E uma coisa importante, que a Bíblia diz que a cada manhã, o que se renova? O quê? As misericórdias do Senhor. É? Ou seja, quando dá 12:01, as misericórdias do Senhor estão se renovando. E a palavra de Deus diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, a gente, seria consumido.
Não importa as circunstâncias, nem as temporadas. Podem vir temporadas, né? Podem vir estações de chuva ou de sol. Nós precisamos estar com o Senhor. Ele estará comigo, Ele estará com você por onde quer que andares. Não apenas no sentido geográfico, né? Eu estou aqui no Coité, quando nós chegarmos em Fortaleza ou em Goiás, aí o Senhor estará conosco nessa caminhada. Não, não apenas no sentido geográfico, mas também e principalmente no aspecto espiritual. Não tem a ver com lugares que você pisa, mas sobre aquele que firma os seus passos. Vou repetir. Não tem a ver com os lugares que você pisa, mas sobre aqueles que firmam os seus passos. Glorifiquemos o nome do Senhor, irmãos, porque não é onde nós estamos andando, não é onde nós pisamos, mas sobre o Deus Todo-Poderoso que firma os nossos passos. Meus passos podem até vacilar, ir para a esquerda ou para a direita, né? Posso até não fazer o caminho que o Senhor faz, que o Senhor quer, mas uma coisa nós sabemos: os nossos passos estarão firmados pelo Senhor, e isso nos fortalece. Uma das coisas que a gente tem vivido muito atualmente é o medo. E o medo, ele diminui a expectativa naquilo que Deus pode fazer. Eu tenho tanto medo que Deus tem tanta coisa para fazer de extraordinária na minha vida, mas o meu medo não permite. O meu medo atrapalha o que Deus quer fazer. O medo tem roubado de nós a expectativa do sobrenatural de Deus. Deus tem algo assim grandioso para fazer, mas você tem um medo tão grande de viver que lhe trava. E nós precisamos, né, crer nesse Deus poderoso que firma os nossos passos, que estará conosco por onde quer que nós andarmos. Então nós precisamos de quê? Aumentar o nível da nossa fé. A gente precisa aprender a crer mais no Senhor, a confiar mais no Senhor, a crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Apesar de muitas vezes as coisas estarem difíceis. Às vezes você está vivendo momentos cruéis, né? Que você diz: pastora, mas eu não estou aguentando. Mas Deus está no controle. Pode não parecer aos seus olhos, né? Nus e humanos. Mas Deus está no controle. Então nós precisamos aumentar o nível da nossa fé. Precisamos sair dessa fé superficial. Irmãos, nós temos sempre frisado: é necessário nós lermos a palavra de Deus, nós estudarmos a palavra de Deus, nós temos que ter tempo de oração, né? As meninas, a Ariane e a Cláudia, falaram desse lugar, o meu sofá, né? Você ter um lugar em que você pode fazer a sua oração, ler a sua Bíblia, orar, meditar, porque isso traz fortalecimento para a vida cristã. Quem espera pouco de Deus, recebe pouco dele. Quem espera pouco de Deus, recebe pouco dele, porque a fé é pequena. Ai, eu tenho que sonhar grandes coisas? Deve. Né? Tem um irmão que disse o sonho dele é fora do país. Eu creio, irmão, que o irmão consegue. Ele é desenrolado, estuda muito, as metas sempre altas. Eu creio, irmão. Glória a Deus. E eu oro. Daí quando ele estiver lá, diz: minha pastora lá no Coité, né? Aprender inglês, pastora, porque o meu sonho pode ser aqui ou fora, mas eu estou preparado, né? E a gente deve sonhar grande, porque Deus tem grandes coisas para nós, para cada um de nós. Segunda coisa que a gente precisa para a gente ter essas guerras, né? E assim vencer essas guerras, essas batalhas. Viva a fé e não os seus medos. Viva a fé e não os seus medos. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz assim:
2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não lhe deu, não me deu, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quem é covarde não é do Senhor. Não, espírito de covardia Deus não nos deu, de medo. Mas aqui diz que Deus nos deu espírito de poder, de coragem, de ação, de agir, de sonhar, de ter suas metas, mas colocá-las em prática. Há pessoas que são idealistas, né? Eu até converso com o pastor, a gente tem a ovelha que é idealista, fala assim coisas grandiosas, mas não faz nada para chegar a essas coisas grandiosas. Tem gente não aqui que é idealista, sonhador, mas tem as metas e vai agindo. O idealismo sem ações não vira nada, né? O sonhador sem ações não vira nada. Então aqui a palavra de Deus diz que eu preciso de um espírito forte, né? E ele fala, é interessante que no final ele fala de equilíbrio. Equilíbrio. E aqui eu quero trazer para nós refletirmos, irmão, na vida tem que haver um equilíbrio. Se eu dou prioridade à minha vida, à área secular da minha vida, a área espiritual vai sofrer, né? Se eu dou a ênfase maior na minha vida física, né? Outra área vai sofrer. Então aqui deve haver o equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tudo em exagero, né? Faz mal, até água. Né? Até água faz mal. Vocês conhecem a chamada crenças limitantes? Alguém já leu? O elefante, ele é criado, o treinador criou um elefante durante muito tempo preso em um tronco forte, né? E ele desde bebê no tronco forte. Então ele até puxava o tronco, mas ele não conseguia se soltar, porque era o tronco fincado no chão e forte. E o elefante puxava e ele foi crescendo e ele não conseguia puxar. Ele desistiu, ele viu que não ia mais conseguir soltar. E aí ele cresceu e o elefante não mais amarrou ele no tronco, mas numa cadeira de plástico. E ele continua preso. Porque ele acredita que não vai se soltar, né? O elefante tem toneladas, né? Se só uma patinha pisar na gente, esmaga e mata. Só uma patinha. As crenças limitantes, o que são? É como algo que sempre lhe faz pensar que você não pode, que você não vai conseguir. São cadeias emocionais, e há pessoas que vivem com essas crenças limitantes. Não, pastora, dá certo só com o irmão fulano, com a irmã fulana. Não, pastora, já tentei, pastora, não deu certo. Vivendo uma crença limitante, de que não pode. Não tem nenhum tronco ali forte. Mas a pessoa vai viver o tempo todo como elefante preso a uma cadeira de plástico, crendo que não pode. E a gente precisa romper, né, com essas crenças limitantes e acreditar que você pode, sim. Todos nós podemos. Dá medo o desafio? Dá. Mas a gente pode, sim, a gente pode, porque nós temos o Deus que pode estar conosco. E esse elefante, ele não solta a cadeira, ou talvez você não solte a sua cadeira, não, né, da sua crença limitante, do que você acha que não pode conseguir, porque você está preso a si mesmo, ao que você pensa, ao que você acredita que você é. E quando de fato você não sabe quem você é, realmente você não vai acreditar em você. Mas eu quero dizer que quando você sabe de quem você é, tudo muda. E nós somos do Deus, filhos, filhas do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quando eu me apego a essa ideia, quando eu tomo posse, eu sou filha do Deus Todo-Poderoso, eu rompo todas as questões das minhas correntes emocionais, das minhas crenças limitantes, que limitam eu seguir. Quando você sabe quem você é, que você é filho, filha do Deus Todo-Poderoso, você diz, eu posso, eu vou e eu
faço. Isso é que eu trago para você nesse novo ano, 2023. Diga, eu vou. Eu sou filha do Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me organizar. É lógico, irmãos, que precisa das ações humanas. Eu vou fazer dessa forma, eu vou me organizar, né? Eu vou agir dessa forma, porque Deus estará no controle. Porque é necessário não viver os medos, mas viver baseado na fé. É preciso viver a fé. Eu estou muito animada, irmãos, com 2023. Eu quero que vocês também fiquem muito animados. Eu creio que Deus tem coisas grandiosas para nós, né? Eu creio que Deus tem coisas grandiosas para nós. Está chegando aí novas ovelhinhas, né? A Helena está em casa, né? A Helena, e tem a Aline, né? E a gente agradece aos irmãos que eles sempre mandam um recado. A gente fica feliz, irmão, pela consideração. Pastora, nós estamos grávidas. A gente fica feliz, né? Consideração, a gente acha um ato de consideração, né? A Aline falou, aí eu... Amém, Aline. Deu um susto, viu, Max? Mas é bênção, né? A herança do Senhor e é maravilhoso. Então, Deus tem grandes coisas, né? Para a família de vocês, para a PIB, para cada um de nós. Eu não sei o que você tem dito, os seus medos têm dito a você, né? Mas eu sei que Deus pode mudar esses seus pensamentos. Eu não sei o que a sua mente vem, os seus medos, mas eu quero afirmar algumas coisas que são importantes. Primeiro, você tem que ter a certeza que Deus é o seu refúgio. Deus é o nosso refúgio. A Bíblia diz também que Deus é a nossa fortaleza. E a palavra de Deus ainda diz assim: pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Olha que promessa de cuidado divino. E aí, eu anotei aqui, você pode dizer, pastora, mas me atingiu. Me atingiu a minha família. Um diagnóstico, um desemprego, as coisas ficaram difíceis. E aí eu lembro, irmãos, de Jó. Jó, no pior momento da sua vida, que ele questiona a Deus, aí Deus diz, meu amigo, onde é que você estava que não lembra quem criou o mar? Jó, onde você estava, que você não lembra que eu, além de criar o mar, eu disse só vai até aqui. Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Eu imagino Deus conversando comigo. Valéria, Thaís, que história é essa, né? Você não lembra não que eu sou o criador de todas as coisas? Isso que você está vivendo, porque algumas pessoas dizem, não, pastora, mas tudo isso é triunfalismo, a senhora está dizendo que só vem bênção. Não estou dizendo que só vem bênção. Eu estou dizendo, inclusive, a pregação diz assim, eu luto minhas guerras. Eu estou trazendo ferramentas para a gente lutar as guerras, mas tendo força, ânimo, determinação, acreditando em Deus, acreditando em nós. E aqui a palavra de Deus diz, eu estou com você, eu sou refúgio, eu sou fortaleza. 10.000 cairão à sua direita, 1.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não será atingido. Esse é o Deus que nós cremos. Eu acredito que Jó deve ter baixado a cabeça. Eu ficava morta de vergonha, né? E é isso que Deus quer nos lembrar. Quando vem uma grande tribulação em 2023, irmão, aí para assim de, olha, Deus está dizendo, olha, Jeane, que história é essa, Jeane? Onde é que você... Não lembra não que eu criei o universo? O sol, a lua, criei você, criei tudo e você questionando isso, né? Ele fez isso com Jó, eu acredito que ele faz conosco também. Charles Spurgeon, um grande teólogo, ele diz assim, quando o próprio Deus é o nosso consolador, nenhuma angústia pode durar muito tempo. Quando Deus é o nosso consolador, nenhuma angústia pode durar muito tempo. A gente pode até ficar inquieto, angustiado, mas quando a gente sabe que Deus é o consolador, através do Espírito Santo, essa angústia ela tem fim.
Uma angústia que permanece para sempre contínua é porque, de fato, você não está no relacionamento que deveria com Deus, se relacionando bem. Toda angústia tem fim. Toda angústia. Porque nós temos o Consolador, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos um Deus todo-poderoso, que não permite que as inquietações, que as lutas, que as batalhas, que as tribulações, seja lá o que vier em 2023, nos paralisem. Há pessoas que diante do problema paralisam. Não, diante do problema a gente tem que ter a reação, a gente tem que agir, a gente tem que ter uma atitude positiva, porque nós sabemos que o nosso Deus está conosco para lutar as nossas guerras. Eu fiz aqui um trocadilho na palavra preocupação, não se preocupe. Preocupe. Muitos de nós como ser humano, a gente tem uma preocupação mental de algo que nem aconteceu, não é? Que é a tal chamada ansiedade. O mal do século e dos que virão se Jesus não voltar. Preocupado. Há uma preocupação da mente por algo que nem aconteceu. Mas, pastora, mas se acontecer, né? Olha, eu estou com uma dor na barriga, pastora. Será que é uma úlcera, né? Pastora, né? E é uma preocupação. E quando nós colocamos uma preocupação nessas coisas ruins, irmãos, a gente adoece de fato. Porque a nossa mente acredita, né? Então, não se preocupe de coisas que ainda nem aconteceram e que a maioria das vezes não acontecem na nossa vida. Aquilo que ocupa a sua mente vai definir o que você se preocupa. Quando eu me ocupo com as coisas de Deus, eu não me preocupo com as guerras que virão, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. Então não se preocupe, né? Mas se ocupe com o que Deus tem para a sua vida. E eu faço uma pergunta: o que tem ocupado a sua mente? Os medos ou Deus? As inquietações ou Deus? As angústias ou Deus? A tribulação ou Deus? Então, se preocupe com as coisas de Deus. Terceira coisa, novos começos, né? Há pessoas que param e não há um novo começo. Eu amo, né? Entrada de ano, as pessoas não vai continuar do mesmo jeito, o mesmo emprego, a mesma pessoa. Não, vai continuar do mesmo jeito, não. A gente pode entrar um novo ano com a nova mente, com novos sonhos, né? Então, novos começos. E isso é importante, né? Deus tem um bom plano para cada um de nós. Jeremias 29:11 diz assim: eu sei que os pensamentos e planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos e planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Glória a Deus, irmãos. Deus tem pensamentos de paz. Ele diz: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Irmãos, que Deus gracioso, né? Deus ter pensamentos, planos para nós, né? Pecadores, infiéis, muitos ingratos. E Ele diz: olha, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos, são planos de paz, não de mal. São planos bons, né? São planos cheios de graça, cheios de amor, cheios de prosperidade. Ontem os irmãos vieram aqui, foi tão bom, irmãos, o culto, tão bom, foi maravilhoso. Louvamos ao Senhor, contamos nossas bênçãos. E uma das bênçãos que me chama muita atenção é a respeito da saúde, né? Depois da salvação, o maior bem que nós temos é a saúde, irmãos. Mais nada, né? O maior bem
que nós temos é a saúde. E os irmãos vieram aqui na frente agradecer a Deus por ter plano de saúde, não ter usado, né? Se usou para algumas consultas, né, assim, mas assim, não para internação, né? Porque é maravilhoso a gente perceber os feitos do Senhor, as coisas maravilhosas que Deus fez. E esse texto diz justamente isso: olha, eu tenho planos de paz, de saúde, de prosperidade para você. Então não se preocupe, não ocupe sua mente com possibilidade de coisas ruins. Você deve conhecer alguém, né, que está com a unha encravada, desiste se tomar o pé todinho, né? E se inflamar o pé todinho, né? Não tem pessoas assim? Pastor, eu estou com o olho doente, será que é tem uma doença, um derrame ocular, né? Será que é um derrame ocular? Olha, entendeu? Há uma preocupação com coisas ruins. E quando Deus está aqui dizendo, olha, pensamentos, planos, coisas boas, de paz para nós. Deus não tem nada de mal. Muitas coisas que acontecem ruins são frutos do pecado humano, né? Desde da criação do mundo. E muitos são consequências de escolhas humanas, né? Se eu estou em pecado, eu digo, Senhor, eu entrego a minha vida, tenho um controle da minha vida, mas eu não obedeço o que Ele diz. Não tem como Deus exercer esses planos de paz se eu não quero colocar em prática. Ontem eu falei da ética. A gente precisa, irmãos, eu e o pastor, a gente é conhecido como exigentes, mas a única exigência que nós temos, é única e muito forte, é que vocês tenham uma vida correta. Pague suas dívidas, né? Não sejam mentirosos, sejam bons vizinhos, né? Não com produtos falsificados. Há pessoas que acham que isso é assim, produto falsificado, não é produto falsificado. Não tem falsificado, alimenta o narcotráfico, alimenta questões aí perigosas, né? Jogos ilícitos também. Então, essa é a exigência, né? Isso a gente exige mesmo, uma mudança de vida, um caráter, né, parecido com Jesus. É isso que a gente precisa para que Deus, de fato, possa agir. Ele nos diz também em Isaías 43, 18 e 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Nosso Deus é progressivo. Ele não fica reativo, não, né? Ele é caminhando, é progredindo, é agindo. Deus tem grandes coisas para nós. Deus quer fazer algo conosco, algo novo hoje, não é amanhã. Há possibilidades ilimitadas que Deus quer para nós. Há possibilidades ilimitadas. Não importa se você é jovem ou maduro, rico ou pobre, que se tem uma educação institucional ou não, que é muito importante hoje em dia, se tem fraquezas, né? Há um Deus que pode fazer tudo em todos. E em nós, em cada um de nós. Um Deus que pode operar grandes coisas. Viver um novo começo exige crer no Todo-Poderoso. Se você quer viver um novo começo agora, 2023, creia no Deus Todo-Poderoso. Em Deuteronômio 30, 19, diz assim: antes de você propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. Escolha a vida, escolha viver. Escolha o fruto, né, o gomo do fruto do Espírito Santo, que é a alegria. Eu tenho dito que ter fé é decisão. Então, ter um dia bom é uma decisão. Mesmo que o dia seja difícil, mas decida que aquele dia não vai ser da forma que ele apareceu para você. Né? Mesmo que tenha sido difícil. Perder o ônibus, né? Só quem anda de ônibus sabe como é ruim. Perder o ônibus, já vivi isso, 13 anos. Perdi o ônibus, aí pronto, né? Mas aí, alguma coisa vai acontecer, o dia vai ser bom, vou dar uma boa aula, vou terminar o meu dia com o Senhor. Então, mesmo nos dias difíceis. E eu creio que há muitas pessoas que estão precisando de cura interior, cura da alma. Está cheio de resquícios do passado. É interessante, irmãos, que eu gosto de falar olhando nos olhos, né? E aí eu vejo, a
pessoa que dá aquela, né, e alguma coisa, pessoas que são assim muito reativas ou muito cismadas, elas têm questões na vida. Né? Tem questões, né, que tem medo de se relacionar, né? Tem medo de estar próximo a pessoas. Há questões, né? São cismadas, há questões do passado que lhe fizeram mal. E isso, muitas vezes, não faz viver o que eu falei aqui no início, os novos começos, porque estão presos às questões internas, os traumas, os medos e várias coisas que vieram da infância. E tem gente que não quer soltar, porque isso virou uma válvula de escape, né? Não, eu vivi isso, eu sofro isso, né? E as 3 coisas que eu falei. Como você pode lutar as suas guerras? Eu estou encerrando. Primeiro, sabendo que a sua força vem de Deus. Segundo, vivendo a fé e não os seus medos. Terceiro, estando pronto para novos começos ou recomeços. Para concluir, eu digo que para você lutar as suas guerras internas, externas, seja lá quais forem, vocês vão ter a certeza que sempre estarão guardados no Senhor. E se for preciso de uma cura da alma, né, que você busque no Senhor a cura da sua alma, que você busque nesse Deus Todo-Poderoso a cura da sua alma. Então pense, né, 2023, o Senhor é aquele que estará comigo. Não se preocupe com essas coisas que são ruins, mas se preocupe, ou seja, encha sua mente das coisas que são de Deus.